Estamos de volta aqui no nosso canal Viver Brasil, Economia e agora a Liara Cia Moreira Salles, ela que é coordenadora do Sistema Logosófico de Belo Horizonte, ela que está aqui com a gente batendo esse papo sobre logosofia, a gente está entendendo um pouco sobre isso e a educação hoje, tradicional no Brasil, qual que é a opinião? O que a gente tem hoje oferecido de uma maneira convencional? O que é que ela pode ser modificada na sua visão como alguém que está num sistema que está um pouco à frente, talvez, no que diz respeito a esse entendimento de protagonismo do estudante? A educação no Brasil tem muito a caminhar, realmente, né? A gente está aí numa classificação bem aquém daquilo que poderia, né? Pelo nível que a gente vê dos próprios brasileiros, eu diria assim. Mas é um reflexo da formação do professor, para começar, né? Da atração do professor ou do ser para essa profissão. Quem são as pessoas que se atraem, né, para essa profissão? O que exige dele para o professor poder se manter, poder atuar, né? Quanto que é exigido dele. Então, é um reflexo daquilo que a gente vive. E para a gente mudar, é um trabalho bem longuinho, né, na minha visão. Para começar, realmente, eu vejo que teria que ser uma mudança na formação do professor, para começar. Agora, quando a gente tem essa mudança, essa coisa da formação do professor, quando a gente vê tantas pessoas que não querem mais ser professores, há uma falta de professores hoje. Isso talvez seja o grande ponto, né? A gente fala muito a cada eleição, a cada momento, a cada discurso de alguém numa faculdade ou no momento político, a gente fala a educação tem que ser valorizada. Mas no final das contas a gente tem um piso que aí foi resolvido, colocado um piso e tudo mais, mas esse piso não é pago, tem uma dificuldade muito grande. Talvez, mas ao mesmo tempo, tem muitos professores que pela desmotivação e por não terem um outro ofício na vida, vão levando isso para a sala de aula. Isso vai acontecendo também, que aí um profissional desmotivado não vai fazer o melhor serviço. Né? Nem vai inspirar nenhum aluno ali a querer seguir o Se você fosse uma coordenadora dele, né? desmotivada, você estava dando entrevista aqui, nem viria aqui dar uma entrevista. Né? Se eu fosse desmotivado, estaria aqui, a gente não estaria fazendo um bate-papo tão legal para mostrar às pessoas. Ou seja, a motivação ela está ali. O que a gente muda nesse cenário se a gente não tem professor, se a gente tem um sistema defasado que dá um beabá, de certa forma ainda, uma maneira de explicar o mundo e o Brasil de uma maneira muito ainda diferente do que poderia ser? O que a gente muda para isso? Aproveitando a presença de uma educadora para a gente ter essa reflexão, né? Porque isso é economia também. Com certeza, né? Não é uma pergunta fácil. Acho que a gente está aí um pouco dentro daquele de quem nasceu primeiro, né? Se é o ovo ou se é aquela pergunta de $1 milhão de dólares. Né? O que eu vejo como única saída, né, nesse momento é realmente a gente começar, cada um de nós, a valorizar aquele educador que está próximo de si, né? Que os pais tenham aí uma firmeza em relação aos filhos, que valorizem os professores de seus filhos, que compreendam as suas limitações, né? Que estimulem na medida que eles acertem. E porque aquele professor que está na profissão hoje, ele está pelo amor, né? Por muito amor, por muito ideal, né? E aí, realmente, se ele não tem essa energia que ele despende de volta, nem que seja aí no afeto, nesse amor, nesse reconhecimento, é muito difícil continuar, né? O que a gente vê, por exemplo, no colégio que eu dirijo, como existe esse amor, como existe esse ideal, né? Que eu sou a ex-aluna, né? E nós temos no nosso corpo docente, mais de 1/3 dos professores são ex-alunos. A gente tem aí mais de 40 professores ex-alunos, porque cresceram numa escola onde eles estavam felizes, onde eles estavam recebendo uma vida feliz, um ensino feliz e queriam
transmitir continuar. isso para os demais, né? Que é, no caso, o que foi a minha opção de vida. Legal. Estou vendo aqui outros materiais Uhum. interessantes, né? Tem muita coisa legal. A gente falou aqui do livro também, vou mostrar mais uma vez o livro aqui para a turma. E aqui tá. Você já escreveu uma cartinha para sua família? Como é que é a relação hoje das crianças com o ensino no que diz respeito à família? Eu fiz uma provocação aqui com a professora no programa anterior, falando que a universidade está cada vez mais distante das pessoas, né? Você não vê a universidade, todo aquele conhecimento não chega para o seu Zé da padaria, para a Dona Maria da esquina. E às vezes eu acho que o ensino da escola, eu vi isso, as pessoas são sábias demais, né? No dia a dia com relação da escola. E eu vi um comentário de uma pessoa assim, falando, olha, as escolas, elas não têm o papel de educar os filhos, mas alguns conhecimentos básicos de educação e de integração podem ser praticados na escola. E aí uma escola particular, não vou citar o nome, que faz uma seguinte exigência ao filho na hora de levar a alimentação, que é um resquício da pandemia e tudo mais, a gente até entende, mas você não pode dividir a alimentação de forma alguma. E aí, de certa forma, a criança, ela chega num sistema dela, num sistema como esse, ela começa a estudar e pensar assim, eu não tenho que dividir com meu colega nada. E isso ele pode levar para a vida, e tô indo mais para frente, ele pode levar para a vida, se uma pessoa me pedir um pão na rua, eu não vou dar para ela, porque eu não preciso dar o pão para ela. Estou radicalizando, mas nos pequenos gestos é que a escola ensina. Não é na hora de apresentar um grande evento, de fazer um show com as crianças, de fazer uma feira. Pô, legal, muito bacana, mas são nos pequenos detalhes que o ensino logosófico talvez tenha essa diferença com as crianças? Com certeza, né? Na verdade, é aquilo que a gente não aprende a gerir os próprios recursos lá na hora que a gente recebe o primeiro salário, ou quando acumula aí o primeiro milhão, né? Não, isso começa desde cedo, desde de administrar os primeiros bens que a pessoa tem, né? Essa postura, se eu vou ser generosa, desculpa, ou se não, ou se eu vou justamente guardar aquilo tudo para mim, Então, é saber, naturalmente, que tem, como você falou, circunstâncias de pandemia ou do que for. Mas esses valores, eles têm que começar desde cedo. E vou te falar que ainda a gente tem o trabalho da família, que é muito importante, o trabalho da escola, mas essa criança, ela não nasce zerada, ela tem uma herança individual, né? A gente vê em família, não sei, aí você tem um filho, tem 2 filhos? Tem uma filha, Pois tem que arranjar outro para poder fazer a comparação. Pois não vai ter essa comparação lá em casa, Mas falhou, que isso. Falhou lá em casa. Mas olha só, eu tenho lá 3 filhos, né? Eles então nasceram na mesma família, eles estudaram na mesma escola, mas eles são muito diferentes, inclusive nessa parte da gestão dos seus bens. Então, um que é mais generoso, às vezes eu tenho que ajudá-lo a pensar, olha, quem sabe você guarda um pouquinho, depois você distribui, né? O outro que não dá nada, não distribui nada, eu já tenho que trabalhar de outra forma. Então, a gente tem que trabalhar a herança individual, tem a parte da família, tem a parte da escola e tem o meio ambiente. Se a gente está num meio ambiente super competitivo, você está formando de uma forma. Se você está lá num meio ambiente onde a ostentação é o que manda. Na prática, desapego demais e ambição de menos também não vai fazer um cidadão. Nenhum extremo vai ser. Ou seja, esse exemplo que você citou do aluno. Aquele que é mais ambicioso, ele não quer dividir nada, né? Que está ali abraçado. O outro já quer dividir tudo, já, se puder, já entrega. Exatamente. Ou seja, dá para ser um caminho. Professor, o papo está muito bom, não vai dar para esgotar aqui a logosofia aqui no programa. Acho que a gente vai ter que fazer outros programas para conversar sobre isso.
Mas eu quero lembrar que tem um Congresso Internacional de Pedagogia Logosófica que está vindo por aí, né? Quando é que vai ser realizado? Qual que é a expectativa para ele? A gente vai ter o congresso nos dias 19 e 20 de maio. Ele vai ser presencial em Belo Horizonte, mas transmitido de forma online. Perfeito. Né? A gente está com, na verdade, são poucas vagas para o presencial, agora só tem 120 por aí. A gente o mundo da pandemia nos ensinou que dá para ampliar os eventos, né? Dá. Legal. E já aí mais de 1.000 inscrições no online. Mas o que a gente quer muito é apresentar, né, para todo educador que tem esse ideal, apresentar como que a gente pode fazer diferença na vida dos nossos alunos. Como que a gente pode levar esses valores no dia a dia. Nós temos, então, teremos a apresentação das 11 escolas logosóficas do Uruguai, da Argentina e as 8 escolas do Brasil. Serão apresentados 120 cases, né, que também na parte online, sobre a formação integral do ser humano, como corrigir de forma consciente, como ensinar a fazer o bem, como também trabalhar essa parte de ter defesas mentais e formar conceitos, mas tudo de uma maneira bem prática, que aquele professor que assista, ele pode se beneficiar, pegar ideias, pegar exemplos. E também faremos o lançamento de livros sobre pedagogia logosófica, de revista com cases, de e-books. Professora, obrigado, viu? Aliara Cia Moreira Salles, quem quiser te encontrar aí, ou encontrar o colégio nas redes sociais, como é que faz? Logosófico.com.br ou no Instagram também, Logosófico, e no Facebook, estamos aí à disposição. E o congresso, né, é congresso.pedagogialogosófica.com.br. Muito bem, gente. Tá aí, muito legal, né? Mais um conhecimento para conta de quem está assistindo aqui o nosso Economia. E agora, Aliara Cia Moreira Salles, diretora do Sistema Logosófico de Belo Horizonte. Eu quero agradecer também a você que esteve aqui com a gente, acompanhou o programa. A gente volta numa próxima edição. Valeu!